Bom dia, boa tarde, boa noite. Marco França, sócio fundador da Aldas. A gente tem um papo super interessante de capital, buy and build, private equity, empresário. Começar de baixo com a Mauri, do meu lado direito. Do meu lado esquerdo, o Fernando, ex-operating partner do Pátria, hoje muito mais feliz na Aldas, tá certo? Então vamos começar que o papo vai ser super bacana, muita história triste, muita história legal, né? Então fiquem conosco aí para essas boas e belas histórias do buy and build, do private equity, do crescimento não orgânico ligado à parte de saúde. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, França? Prazer grande estar com você, eu e Fernando. Então vamos começar pela história dele? Vamos lá. Eu tenho a minha colinha aqui, só para fazer uma introdução, né? Então, o Amaury, ele é um executivo com mais de 30 anos aí de experiência em empresas multinacionais, nos últimos anos sempre na área de saúde e farma, né? E ele vai contar um pouquinho dessa trajetória e como que a gente se encontrou, e a gente vai focar um pouco mais no último desafio, né, que ele liderou, que foi a constituição de uma grande empresa na área de saúde. Então, acho que para começar, Amaury, seria legal você contar um pouco como que você se tornou esse executivo, aí, um pouco da sua carreira profissional. Começar com uma história curiosa, então, né? Poucos sabem, mas eu sou professor de educação física, né? E foi muito curioso, assim, porque aquela carreira não planejada. Eu dava aula para um aluno meu, né, de natação na época, e ele olhou para mim um dia e falou assim: Mauri, você tem um jeito de engajamento de pessoas e de jeito de vendas, assim, e lá na empresa que eu trabalho estão precisando de vendedores com uma visão diferente do que a gente tem lá. Estou falando mais de 30 anos atrás, né? E era a Alcon, essa empresa que é líder global na área de oftalmologia. Então aí começa a minha história. Eu fui para a Alcon através dessa descoberta, que era o diretor de fábrica, quer dizer, um cara que não tinha nada a ver com a área comercial, né? E comecei minha carreira lá em vendas. Então, o meu background forte é da área comercial. Depois eu fui para marketing, voltei a estudar, fiz SPM, depois eu fiz GV também, fiz MBA e fiquei 7 anos no Brasil. E aí começou também, não planejado, uma carreira de expatriado. Então, a Alcon, na época, convidou, eu já estava casado com a Márcia, e o Vinícius tinha 2 aninhos, convidou a gente para ir para os Estados Unidos. E era uma posição muito bacana para a América Latina de lançamento da linha da Alcon de medical device. Então, além da farma, aí teve uma experiência boa de trabalhar mais com B2B e na venda de produtos cirúrgicos e medical device. Nós ficamos 3 anos lá, vou resumir porque faz muito tempo. Fui convidado para a minha primeira posição de CEO no Chile. Então, mudamos depois de 3 anos. Chile. Nasceu o Matheus, meu segundo filho, eu tenho um chilenito lá em casa. O Vinícius tem 31 anos hoje, vai casar esse ano, o Matheus tem 25. Foram 4 anos no Chile, foi a minha primeira... O Fernando, você está com 90 anos então, né? Porque o Fernando contratou também quando trabalhava no fundo. Agora eu descobri quantos anos você tem. Engana bem. Engana. Bem mais que eu ele tem. Total. E foram 4 anos lá, aprendi muito, porque aí eu tive a exposição a outras áreas do que a área comercial. Se leva você reportando a mim. O Chile é um país com altos estándares, né? Então foi um país pequeno, que foi um safe move, acho que tanto para a Alcon me convidando, quanto para mim. Pessoalmente. E aí fui para o México, aí poucos desafios foram aumentando, todos os desafios lá de um país forte, parrudo na América Latina. Fiquei pouquinho menos de 3 anos lá no México, acho que aprendi muitos desafios lá. Aquela border com os Estados Unidos tem muita história para contar. Imagina. E aí eu retornei ao Brasil, depois de 10 anos fora, como presidente da Alcon aqui no Brasil. Não imaginava que eu ia voltar para os Estados Unidos, fiquei 5 anos no Brasil. Quanto faturava a Alcon no Brasil na época? Uns 200 milhões de dólares na época. Sabe que esse assunto do dólar, França... Você comemora 200 milhões de dólares, passa 2 anos, você volta a 100 por causa do câmbio e depois você chega. Mas na época era isso, mais ou menos. Sim. E convidaram a gente para voltar para os Estados Unidos, os meninos já adolescentes, high school, sempre no Texas, o mesmo lugar que eu tinha vivido muitos anos atrás. Nós mudamos para lá. Foi uma posição para o mercado americano. Então foi muito interessante minha aprendizagem aí. E aí eu liderei a parte farma da Alcon para os Estados Unidos.
tô chegando no momento que o Fernando me achou pro Pátria, né? A Novartis comprou a Alcon era uma empresa da Nestlé, e a Novartis fez a aquisição e incorporou 100% a Alcon na Novartis, né? E foi o primeiro momento, aí, depois de 25 anos de empresa, que eu pensei em sair. Falei, poxa, acho que está na hora de oxigenar em outros setores. E a gente decidiu retornar ao Brasil. Eu voltei ao Brasil pela Novartis como Latam. E logo em seguida, eu tive uma passagem interessante fora da oftalmologia, que foi a Mundipharma. Não sei se você lembra da história. Foi mais curta, né? Foi mais curta. O que foi bacana dessa? Foi armar do zero, aqui no Brasil, toda a região da América Latina, porque é uma multinacional também, farmacêutica, pain management, produtos mais relacionados à dor e oncologia, doenças raras. E foi muito legal, eu aceitei porque eu ia armar do zero. Então eu saí um pouco daquele mundo cômodo dos anos aí de carreira na Alco e fui fazer do zero. Fizemos um M&As, começamos a fazer M&As, minha primeira exposição M&A, eu lembro quando eu conversei com o Fernando, essa passagem na Mundipharma ajudou também a ele achar que o meu perfil estava adequado para o... Porque era uma construção de uma tese, né? Exatamente. Num país diferente, né? Compramos empresas na Argentina, na Colômbia e no México, e através dessas empresas a gente fez hubs para Andina, Cono-Sul, Caribe, México, e eu era o Latam Head e CEO do Brasil aqui da Mundipharma. A Novartis me convida de volta, Francis. E eu aceitei porque era uma posição bem estratégica, era o momento de fazer uma cisão da parte farma da Alcon, jogar dentro da Novartis e deixar a Alcon só com a parte B2B e B2C, porque a Alcon tem lentes de contato, tudo, então era um projeto com datas marcadas, mais ou menos 12 a 18 meses, porque a Novartis tinha decidido vender a Alcon, né? E aí, já que a gente está falando de M&A, é interessante, né? Que mesmo antes da história principal que a gente vai contar, lá a Alcon era uma empresa da Nestlé que vendeu para a Novartis, que aí encontrou alguns desafios, né? No pós-M&A, como sempre, decidiu desfazer uma parte, né? Exatamente. E aí, o nosso trabalho nesse momento era um grupo espalhado pelo mundo, né? Era preparar esse spin-off da Alcon na bolsa, voltar a ter abertura de capital lá nos Estados Unidos, só que tinha que voltar a incorporar tudo back-office. Então, o assunto da integração nós vamos falar depois, grandes desafios aí, tanto quando você faz aquisição ou quando você quer separar uma empresa ou até vender uma empresa, né? Aí eu lembro que foi 2016, Fernando. Você me achou. Foi esse final de 2016, né? Começamos a conversar e no início eu achei muito estranho, né? Porque sempre o meu mundo foi esse que eu acabei de contar. E o Pátria eu conhecia pouco, né? Sabia do sucesso do Pátria de tantos anos, todo mundo de investimentos aqui no Brasil, América Latina e tudo. E aí eu perguntei pro Fernando, mas o que vocês querem comigo, né? Daí ele falou, o importante para nós é alguém que conheça o segmento. E a minha vida toda foi oftalmologia. E aí você, Fernando, explicou para mim a tese, que estava já desenhada, mas num momento que foi muito bom, porque ao aceitar, e aí eu decidi tomar a responsabilidade, eu consegui também fazer algumas adequações, juntando toda a experiência e todo o trabalho que o Pátria fez em desenhar a tese com o que eu já tinha de experiência da área de oftalmologia. Então essa foi a chegada ao Pátria aos 7 anos, rápido. Quantas aquisições foram lá na época do Nós fizemos 38 aquisições. Caramba. Em quanto tempo? Eu tava falando 30, até eu perdi a conta. Foram 38 e vou contar 5 anos, porque os últimos anos a gente já com um movimento de focar mais em retornos e crescimento orgânico, nós fomos desacelerando. Eu estou falando de mais ou menos 5 compras por ano. Incrível. Para eu fazer 5 compras por ano, quantos caras eu audito e quantos caras eu falei para auditar? O pipeline é enorme e a gente fazia as reuniões lá de definir os targets A, B e C desse pipeline e pelo menos 3 vezes mais, né? Nós olhamos o mercado todo, né? Então, mas pelo menos e tantas empresas. Você olhou 200 empresas. Isso, Francis. Olha, eu juro que você deve ter olhado mais, porque se você comprou 38, você olhou pelo menos 5 vezes isso aí mesmo.
no mínimo. A gente tinha uma taxa de conversão alta, né? Acho que pouquíssimos casos, a partir do momento que assinava-se o MOU, para não fechar o deal, acho que Difícil. 2, né? É muito alta a taxa de conversão. Mas O a taxa de desafio conversão foi alta porque o cara viu muito dinheiro ou ele viu muita oportunidade, né? Olhando por que eu, como fundo, consegui seduzir corretamente o empresário. Acho que era por conta foi da tese, né? Acho que a proposta de valor ele para os estava no médicos teto donos, dele, né? por exemplo? Aqui nós estamos falando de médicos, né? Médicos referência como médicos e médicos que construíram grandes empresas. Da maneira do médico. Uma maneira familiar, saindo do centro cirúrgico e conferindo a contabilidade sem muita experiência no fim do dia, todos os dias, né? Eu acho que aí entra um pouco dos desafios da área da saúde. Então, quer dizer, o médico, a maioria desses médicos que decidiram se associar à Opti, ele estava vendo uma mudança importante de mercado, estava vendo que ele tinha que mudar o modelo de negócio para continuar tendo o mesmo sucesso que ele teve lá atrás. E o que ele via de ameaça? O que ele visualizou na tese, né? Lembrando, a tese clássica do fundo de private equity, uma delas é buy and build, né? Então eu compro e integro, né? Então o que ele percebeu? Ele não teve medo de ter chefe, de virar um executivo sendo sócio, de perder a autonomia, de perder a grana que ele tem no ano, porque ele pode distribuir o dividendo que ele quiser. Né? Resumindo um pouco fora as primeiras sensações nas primeiras interações, né? Digamos assim. Eu acho que a primeira, e aí o Fernando pode me ajudar, a primeira, o médico fica muito reticente. Não vou vender meu negócio. Ou aqui quem manda sou eu. Ou eu preparei isso para os meus filhos. Então tem vários motivos de não vender. Mais emotivos do que racionais, né? No primeiro momento. Exato. Né, ligação ali da empresa familiar, né? E o mercado foi um dos motivos que ele começou a pensar da mesma maneira. Puxa, eu construí tudo isso, como que isso vai ficar daqui para frente? Quando eu falo do mercado, França, acho que principalmente toda a crise no setor de saúde, né? Acho que toda a cadeia está sofrendo muito. Desde as operadoras de saúde, que pressionam os hospitais, o paciente que procura uma qualidade alta e muitas vezes não encontra, aperto nas margens, a indústria também trazendo nova tecnologia, mas os hospitais não conseguem comprar porque também está tudo mais apertado. O médico com visão percebeu claramente isso. E nós começamos a ter sucesso em trazer empresas grandes e muito reconhecidas nacionalmente. Isso era quando? 2017 já foi um ano... Porque em 2016 nós compramos 2 empresas, começou em Brasília e em Salvador. 2017, umas 5 empresas já. Então, no caso do médico, é correto inferir que ele começou a ter uma sensação que ele bateu no teto, que o dinheiro que ele tirava talvez não tivesse mais tanta certeza para frente, que seria um jogo, né, de gente mais parruda ao longo do tempo. Seria mais ou menos essa sensação? Eu acho que teve um alinhamento que, assim, as clínicas que a Opti saiu o Brasil afora comprando eram as melhores de cada cidade. Essa era a tese. A gente até tinha uma frase que a gente falava, não, se é para entrar numa praça nova, numa cidade nova, eu tenho que entrar pela porta da frente. Eu não quero comprar o segundo, eu só compro se for o primeiro. E quando eu digo o primeiro, na maioria das vezes também era maior, mas não necessariamente. É o primeiro em reconhecimento em autoridade, médico, reconhecimento. de qualidade médica. E aí eu acho que teve um ganha-ganha, um alinhamento de visões, porque não por acaso essas clínicas melhores em cada cidade eram aquelas detidas por médicos com mais visão. E esses médicos com mais visão foram os que deram a primeira pernada. Eles faziam cirurgia dentro de hospitais gerais, ou seja, o dinheiro não ficava para eles do business. Ele ganhava honorário médico, hora de trabalho, o dinheiro ficava no hospital. E ele alugava também a sala por hora. Exatamente. E aí esse cara teve a visão e ele falou, eu vou sair dos hospitais gerais, eu vou criar a minha clínica. E aí teve uma safra de oftalmologistas no Brasil que ganharam muito dinheiro, que saíram de médicos para serem donos de empresa que faturavam 100 milhões, 50 a 100 milhões de reais por ano.
Mas isso pré-fundo ou pré-fundo? Aí esse cara, ele falava... Aí tem dos dois tipos, né? Tem aquele que estava faturando 50, 100 e ele não queria fazer nada porque ele achava que sozinho ia dobrar o faturamento, e tinha os mais espertos, com mais visão, que entenderam que eles bateram no teto. E aí eles viam na Opt um caminho com muita proposta de valor, que era entrar num grupo maior sem perder o que ele tinha de bom, porque eles continuam ganhando muito dinheiro fazendo cirurgia, mas pegando toda a parte chata, administrativa, que ele não dominava, e empurrando para mim. E aí o tema de você ter as locações, né, das salas cirúrgicas, etc. Como que a Opt viu isso, né? Ela falou, não, a gente vai construir ou vai verticalizar a nossa proposta, vem para cá, que na verdade a gente vai ter nosso próprio hospital. A gente viu isso em outros setores, a parte veterinária, que a gente também fez uma operação semelhante lá pro Joá, lá na Vinci, que foi um pouco isso. Ele tinha um núcleo, né, dessa primeiro atendimento, que ele vira uma entrada para depois eu trabalhar a parte de oncologia e outras atividades, e tirar essa parte de serviço compartilhado, que eu não gosto, né? Eu sou médico, afinal de contas, então eu quero tocar a cirurgia, quero cuidar do paciente, né? No caso da oftalmologia, voltando um pouco com a Alcon, né? Quando a Alcon traz uma linha cirúrgica, a Alcon já vem, vamos tirar dos hospitais, eu te ajudo a montar o centro cirúrgico, você não precisa disso. Então, a indústria ajudou muito a fomentar. Hoje, no mundo, 98% dos procedimentos oftalmológicos não são feitos nos hospitais gerais. São feitos nos centros cirúrgicos ambulatoriais. Que é o que a Opt construiu. Que aí acho que foi um apelo de verticalização para seduzir o médico, dizer, cara, você não vai perder dinheiro, você na verdade vai ganhar dinheiro. Então a gente teve um apelo de verticalizando, eu mantinha o fluxo de dinheiro para ele, e ele continuando a ser sócio da clínica dele, eu não tirei dele a cultura que ele tinha na clínica. Imagino que foi mantida a cultura para esses grandes caras aí que também tinham ego, porque no final das contas, né, se trazer o segundo já é difícil, imagina trazer os primeiros. Então eu estou imaginando que eu estou convidando o cara, e a minha maneira de seduzi-lo você vai ter autonomia, você vai fazer a cirurgia no seu próprio hospital, que agora você é sócio, e aí obviamente eu acho que teve uma... Eu acho que aí entra um pouco, quando o Fernando me convidou, eles precisavam de alguém que tivesse esse relacionamento com a comunidade médica. Né? E essa credibilidade, porque no final, naquele amadurecimento de vou entrar para o grupo ou não, vou vender ou não, eu acho que eu fiz uma mudança, uma importância fundamental, porque eles já me conheciam. Então eles falavam, putz, eu preciso desse impulso de profissionalizar, de recurso, de crescer, com uma pessoa que eu conheço. Você vendia para o cara? Eu montei vários centros cirúrgicos. Esse ponto é super importante, né? Porque no Brasil tiveram vários fundos de private equity que fizeram consolidações em vários segmentos de saúde, né? DASA, né? Diagnósticos da América, hospitais, tiveram várias ondas, né? E os médicos, eles não gostam do capitalista, do cara do fundo, né? Esse cara vai vir aqui, vai comprar minha empresa e vai centralizar tudo, eu vou ser empregado dele. Então, tinha um ponto delicado, que é como que a gente sai comprando 38 empresas, mas não destrói tudo isso, porque não é igual comprar 38 padarias, né? Você vai, compra e integra. São empresas delicadas, médicas, né? Que a figura do médico é muito importante. E aí, a figura do Amaury, bem lembrado, foi escolhido meio que a dedo, que é uma pessoa que conversava com os médicos há 30 anos, né? Já. Não é o cara do fundo, não é o financeiro, não é o cara do Não é o planilheiro do fundo. Exatamente, né? Exatamente. Que vai olhar só custo e sair aqui. E como é que fica a questão do... Tem dois egos aí, né? De eu trazer o médico, né? Porque o cara normalmente é vaidoso, né? É estatístico isso, né? A gente falando, né? O cara tem sua vaidade, o cara tem sucesso. E como é que também é você conviver com o fundo, porque o planilheiro também tem a sua vaidade, porque ele planilhou, então ele acha que entendeu o mercado e no final das contas ele está aprendendo, né, com a tese dele o mercado, né? Como é que você conseguia, ou consegue ainda como conselheiro,
transitar, né, nessa horizontalidade de alinhar com a turma financeira que, né, é inteligente, mas tem um contato mais via planilha com o business, e o cara que tem uma história de vida que, né, que se mistura com o próprio hospital, que ele está sendo teu sócio, né? Como é que essa convivência, qual era o desafio? É interessante, França, porque quando eu estava no processo de aceitar, eu achava que ia ser muito mais difícil eu conviver com o fundo de investimentos do que com os médicos que eu conhecia há 30 anos. Mas, na verdade, é ao contrário. Quando eu fui para dentro, né, para cuidar das operações dos hospitais, o médico, ele sabe, aquela síndrome de que vem de parte de mim e eu não quero me desfazer. Então, todo esse trabalho de, aos poucos, eu acho que o principal é alinhar as expectativas até onde ele vai e até onde já é decisão minha como executivo, ou eu junto com o Pátria, na figura do Fernando, que navegava muito forte dentro do Pátria, tomar as decisões onde a gente ia botar os recursos. Então, acho que muito respeito das duas partes. Os médicos sabem muito e construíram aquelas empresas. A gente não podia desperdiçar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que influenciá-los a fazer uma única empresa. E esse foi um dos grandes desafios. Um dos grandes desafios. Isso talvez é o desafio. O desafio. Isso daí era daily basis, assim. Como que você consegue convencer, né, que a soma dos egos dá o universo? Como é que você consegue convencer, talvez trabalhando fóruns distintos, mantendo uma certa identidade até certo ponto, mas uma outra individualidade de outra forma? Como é que era essa... Né, que fórum você tinha que estar sindicalizado para puxar todo mundo, e que fóruns o cara tinha poder para... Através da governança, né? Acho que vale a pena você explicar que foi montado dos comitês. Nós montamos uma governança e das quais o que a gente deixou mais claro para eles, e foi muito correto, é que a prática médica a gente não ia se meter. Sim. Né? E aos poucos foram chegando referências. Eles mesmos tinham internamente benchmarks sensacionais. Putz, ele faz a cirurgia assim, usando tal insumo, com uma margem maior, então eu quero fazer aqui também. Então toda essa parte do comitê médico, né, que a gente chamava, é muito importante, porque toda essa parte, super autonomia. O importante era que a gente pudesse padronizar todos esses milhares de insumos da indústria para que a gente pudesse ter escala. Então a gente tinha todo o trabalho de padronização, nosso diretor médico. Então essa é uma parte importante de preservar e realmente não atuar e falar, bom, agora é esse insumo, agora é essa lente, vamos fazer mais barato aqui ou ali. Esse respeito foi fundamental para eles tranquilizarem. Né? E você tinha alguma exigência de padronização das melhores práticas? Por exemplo, eu tenho uma clínica aqui em São Paulo que era melhor numa intervenção cirúrgica XPTO, então a gente tinha como impor essa metodologia, essa prática e o insumo para os demais, em benefício de todo mundo, ou, de certa forma, tinha uma certa esses são os protocolos médicos, né? Então, a gente partiu aí de 500 protocolos médicos buscando os melhores, né? Os melhores, dando flexibilidade. Às vezes um médico é mais hábil com uma certa tecnologia, um certo protocolo, o outro não. Então todo esse respeito havia, mas de uma maneira muito mais, com uma governança muito mais adequada na parte médica. Tinha uma governança bem sofisticada, né? Por isso que funcionou. Tinha um conselho de administração, os médicos são conselheiros, eles sentam no conselho de administração, aí tem comitês, e comitês não só consultivos. Esse comitê médico, por exemplo, ele é deliberativo, ele está no estatuto social. Dependendo do assunto que vai ser decidido, ele, não importa se o fundo tinha maioria ou não no conselho e na assembleia, ele que mandava em alguns assuntos. Então, foi feito um desenho de governança para esse jogo funcionar. E foi muito bem feito, porque funcionava. E como, por exemplo, legal, então assim, eu tinha uma junta médica que prevalecia, porque eu sou o fundo, né? Eu entendo de dinheiro, mas o cara entende de medicina. E aí, se eu tenho 38 caras, esse comitê, cada um deles tinha uma cadeira, ou era... Como é que funcionava essas
Quantas cadeiras eram para 38? São 120. Cada uma dessas 38 empresas normalmente não tem um dono. Eram 4 sócios. Então 120 sócios. Eu acho que isso é a resposta, né? Os médicos são sócios da empresa. Aí todo mundo está alinhado mesmo, né? Acho que vale a pena ser contado o programa de partnership, né? E Vou como é que, a por retenção, exemplo, né? E nessa junta médica, né? Vamos imaginar, eu tenho 100 cadeiras e vai prevalecer o quê? Um fórum, uma maioria simples, por exemplo? Era pela participação acionária, né? Os maiores estavam dentro do conselho junto com o Pátria, junto comigo, né? E aí se tomavam as grandes decisões. Então eu vou dar um exemplo, depois eu entro no assunto da retenção médica, que é importante. Nós começamos a funcionar como uma empresa, então nós analisávamos todo o projeto estratégico, quais são os drivers de crescimento, aonde nós vamos botar o dinheiro, qual o tamanho do CAPEX, qual que é o orçamento do ano que vem, que máquinas nós vamos comprar. Então, para eles foi uma educação do que é uma governança de uma empresa organizada enorme. E lógico que foi um choque, porque os caras viajavam para o Congresso, compravam equipamento de 5 milhões de reais, chegavam e falavam, ó, paga aí. Isso tudo acabou. Então foi um ajuste. Então eu acho que a gente conseguiu ir mostrando como uma empresa funciona, com objetivos, com metas claras e qual é o papel de cada um. Sempre, como diz o Fernando, tentando lembrá-los que não é mais, as decisões não são mais quando eles estavam sozinhos. Né? E aí, na questão do buy and build aí, tipicamente eles venderam 51% da companhia? No final foram 70-30, 60-40. E aí 30%, né, você tem os alvos ali embaixo, ele troca... Faz roll-up. Faz uma roll-up, né? Roll-up eu tenho lá o ativo lá investida, eu adquiro aquilo ali, compro o controle e roll-upeio, né? Pego as ações do cara, faço o preço relativo, a participação relativa e vira todo mundo sócio de uma holding. Né? E esse é o alinhamento de interesses e objetivos em comum que o Fernando comentou. Eles continuaram ganhando muito dinheiro em honorários médicos, porque a gente trouxe muito volume para ele. De cirurgias e tudo isso. Investindo muito em growth, em marketing, que eles sozinhos não faziam. É um ganha-ganha, é uma roda muito equipamento. Essa verticalização foi fundamental para dar tesão no cara. Né? E ele se manteve com acionista, com ações. Então, todos juntos estão buscando, num momento de exercitar um exit, ou num IPO, qualquer tipo de evento de liquidez, eles também ganharão junto. Estão todos motivados, né? Com o fundo. E aí, quando você tem eles participando não só do honorário médico, né, que é a operação, mas eles também participando do equity, esses conflitos que teriam acabam sendo minimizados, porque ele pensa como acionista também. Sim. Né? Ele tem uma grana suficientemente grande para perder, para pensar só como executivo. Então ele vai pensar duas vezes. Isso, porque é ruim quando você tem lá um executivo ou um ex-dono que ele tem um único alinhamento, que é, por exemplo, na função de trabalho que ele tem. Não tem nenhum alinhamento no equity. Lá em cima. É um conflito, com certeza vai acontecer. Lá, isso foi resolvido, todo mundo participando do equity. Tem 100 e tantos acionistas lá na companhia. Na companhia. Parte desses acionistas, falando um pouco do programa, né, de que nós criamos um programa de partnership, que não é muito comum na área da saúde, que é muito comum no nosso mundo. Super performance shares, mas na área da saúde não existia, né? Aquele assim, o sócio vendeu, ficou com 30%, fez o roll-up, etc., e tem muito que ganhar com isso. O não sócio, porque nós temos 1.500 médicos, mais ou menos. Boa parcela disso são médicos importantes, que geram muita produção, muita receita. Isso não é sócio. Não é sócio. Então era meio... E para mim? Então a gente desenhou um programa de partnership com critérios, bem meritocracia que o médico não está muito acostumado. Né? Critérios objetivos 9 né? box. GE, assim, ó, quadrante... Nota, NPS, meta. Tudo. A primeira vez que os médicos olharam... eles querem controlar a gente. Olhando meta. Foi engraçado. Mas funciona perfeitamente. Foi bacana, porque os primeiros 10 que a gente subiu e se tornaram sócios da Opti, então tiveram o mesmo benefício do que vendeu, o restante pensou em meritocracia e falou, pô, mas por que não fui eu? Bom, não cancele a agenda.
tem um NPS... Trata bem o paciente. Trata bem o paciente. E tudo isso que você vai subir também. Então se gerou uma coisa como os executivos. Ficou transparente, né? Foi bem legal o programa. E eu tô falando de quantos % da companhia como um todo foi dado? Nesse programa foram 10 por ano. Já 50, passamos de uns 50. 50 que não eram donos de nenhuma clínica, eles eram prestadores de serviço, eles viraram só 50 médicos. Então eu tenho 50 médicos, a minha base anterior, isso seria o quê? Seria um cara de... Seriam 150 caras antes? 120 caras antes? Então aumentei minha base em 20%, 30%. É isso aí. E isso continua, né? Isso todo ano... E percentualmente, quanto que a companhia cedeu, né? Ou bancou, né? Para trazer esse cara para engajar? 5%, 7%? Esse conjunto de caras. A gente reservou... Acho que 5% para esses novos, né? Era um pouco isso que a gente gerencia 10 por ano. E na verdade ele tem um desconto, né? Então como que é o programa? Esses médicos, quando eles ficam bem ranqueados nesses critérios, 10 por ano, eles têm o direito de comprar ações. Sim, não é dado. Né? Não é dado, eles têm o direito de comprar, mas há um desconto de 50%. Super rentável. E aí eles acabam comprando, né? Você obriga, não? Não. 100%, se não quiser participar... 100% ele decide. E o que, por exemplo, aí, tirando o específico de vocês, que não interessa, mas o que nesse setor de saúde em geral, o que são múltiplos de mercado que, né, em caras listados ou caras gringos, a gente está falando de quanto? Ele é mais múltiplo de EBITDA, múltiplo de receita, 5 vezes, 10 vezes? O que é o número... Esquece especificamente o nome. O que é, na média, né, um negócio como esse, o que é um múltiplo disso aí? Estamos falando com o expert aqui, Fernando Pereira. EBITDA é múltiplo de EBITDA que vai de 6 a 8 vezes, né? Eu estou falando de empresas fechadas, M&As, né, que estão sendo feitos. Não só pelo Pátria, tem um monte de outros fundos que investiram em clínicas, né? Ou de oftalmologia, ou de especialidade. É entre 6 e 8. As empresas de capital aberto, maiores, aí é um pouco mais difícil falar, porque elas passaram por ciclos muito diferentes, né? Há 3 anos atrás, você tinha 20 vezes, né? Acho que o IPO da Redditor foi a 20 vezes, EBITDA. E hoje tá voltando a melhorar, mas os múltiplos estavam bem achatados, próximos de 10, um pouco, single digit, vai. Mas eu, para dar, agora esquece aqui a dinâmica específica do nome, mas para trabalhar uma dinâmica de gerar um interesse no cara que está no buy and build. Eu sou um cara não listado, mas sou grande, né? Eu quero te dar interesse para você engajar, então eu vou te dar um desconto, mas é um desconto em cima do meu preço. E meu preço, ele está descontado com relação ao cara listado, sim ou não? O que são parâmetros que a gente consegue... Sim. Você compraria, né, para fazer o buy and build a 6, 7 vezes EBITDA, e os caras listados têm pelo menos 30% de prêmio. Na casa de 10 a 12. Mas a grande valorização não era de arbitragem de múltiplo, né? É pela sinergia de tombar para dentro, na Opt, por exemplo... Cada empresa que era comprada, só de você plugar ela no CSC e não precisar mais pagar contabilidade, sistema de folha de pagamento, todo o back-office, já tinha 20% de ganho de SG&A. E crescimento, né? Mais a clínica, mais o marketing, né? Mas eu digo... Muito crescimento. Super respondido. Mas aí na ponta do executivo médico que eu tô querendo engajar, aí... um cheiro, né? Então, a empresa que eu compro é 6 a 8, a listada hoje é 10 com 12 ou 10 com 14, né? E aí eu tô chegando assim, fulano, você vai comprar ações da companhia... Com 50% de desconto. Com 50% de desconto. Não, ele comprava com 50% de desconto. Então ele tá comprando tipicamente no preço até inferior do que os caras adquiridos meus. Isso aí. No-brainer. Vai ter um ganho expressivo. É no-brainer. Tanto que não existia, né, casos em que ele era selecionado e falava, não quero, sei lá, só se o cara tá mudando de país, não sei, mas eles compravam. Eu realmente estou me punindo como holding, mas estou engajando o cara. Fundamental, porque quando você põe isso no win-win,
A gente ganha muito mais. Ele tá engajado lá, vai trabalhar pra caramba, não, é cultura, retenção, trabalha pra cacete, não cansa. Dá pra dizer que hoje a Opt em oftalmologia é maior da América Latina, né? Do Brasil, portanto, da América Latina. Nós conquistamos Quantas unidades? Liderança. Então, isso é importante. A gente fala de 38. Nós temos quase 100 unidades, desde a região norte até a região sul. Porque foram 38 empresas, mas cada empresa cada um tem 3, elas vieram com algumas e nós fizemos greenfields bastante, também. Né? Bastante greenfields também. Acho que nós fizemos uns 18, talvez, nesse crescimento da empresa, né? Então, com essa capilaridade, volta no mesmo. A gente consegue oferecer melhor para o plano de saúde, é uma proposta de valor para um futuro acionista super importante, é o maior da América Latina e tem muita jornada de crescimento. Por exemplo, se juntarmos nós, o outro fundo que iniciou, a XP iniciou... A XP fez um investimento, né? O Fleury iniciou. Fleury também tem um investimento. E todos em oftalmologia, o né? HG tem. Não dá 25% do mercado, França. Ainda não. É muito fragmentado ainda. Então tem 75% aí de espalhado. Blue Ocean para você poder comprar, associar, fazer parcerias, depende do tamanho, depende da cidade. O que é um tamanho, assim, né? Para quem está assistindo a gente, né? A gente entende que a temporada de compras ela foi forte, não quer dizer que ela acabou, mas assim, se eu fosse definir a persona, né? Eu seria um cara de que tamanho, digamos assim, para ser atraente? A partir de que tamanho fazia... É até curioso. Por exemplo, nós chegamos a comprar empresas de 100 milhões de reais de faturamento, tudo. Eu acho que essas já não existem maiores, muitas né? no mercado, né? Foi. Então, se eu falar hoje, às vezes, é lógico que uma empresa de 5 milhões de reais de faturamento não faz sentido. Faz sentido, sim, o que a gente chama de médicos parceiros. A gente faz alguns serviços. Agora que esse médico viu que estar dentro de um grande grupo, ele está mais protegido, esses médicos, sem comprar, eles passam a fazer parte do opera no meu nosso centro cirúrgico, sem precisar do sem precisar. Sim. Mas, assim, tem muitas empresas em cidades, às vezes, pequenas, que na cidade ele é muito relevante, que interessa. Que fatura a partir de 10, 15 milhões. 15 milhões, 20 milhões, tem muitas ainda que estão na mesma situação dos primeiros lá, que estão falando, o que eu faço agora? Entendi. Como é que está a operadora de saúde no meu território? Como é que está a concorrência? Pô, eu quero crescer igual aqueles caras. Quer dizer, nós somos pioneiros, acho que nesse pioneirismo acertamos muito, erramos muito, mas no final, hoje, a consolidação das empresas na oftalmologia é proven records. Claro. Funcionou. Então funciona. Para você que estava fazendo doce, né, tá só atrasado 8 anos, ainda tem, there is hope, né? Ainda tem, sim, para o dono de clínica oftalmológica ainda sim. Muito. Existe esperança para você, né? E não só em oftalmologia, né? Acho que até antes da gente avançar aqui na sessão, vale a pena você comentar das outras especialidades, né? Porque a gente está, até por ato falho, falando Opt. Na verdade, o Amaury, ele é membro do conselho de administração do Grupo H+, que é uma holding que debaixo dela, um dos negócios é a Opt, que é o que a gente contou até agora, mas já tem outros negócios, né? Foi aquela coisa da pandemia, a gente teve tempo de pensar, né? Então, eu, Fernando, todo o time lá estratégico, falando, bom, que jornadas de crescimento nós temos, além ainda de oftalmologia? E o conceito de ASCs, Ambulatory Surgical Centers, no mundo ele é bem divulgado, principalmente nos Estados Unidos, né? Eu lembro quando eu mudei para os Estados Unidos a primeira vez, faz muitos anos, né? Esses ASCs já eram os principais clientes da Alcon. Eles nasceram com a oftalmologia. Então já estava deshospitalizado muitos procedimentos. E já tinha um pouco de ortopedia, um pouco de urologia, um pouco de otorrino. E hoje, quando você olha, são mais de 20 anos de ESCs nos Estados Unidos, é um centro cirúrgico ambulatorial multiespecialidade. Nos Estados Unidos, mais de 80% da quantidade de cirurgias não é feito em hospital geral, é feito nos ESCs, que é o que a gente chama no Brasil de day hospital, né? Que é o centro cirúrgico ambulatório, que ele não está dentro de um grande hospital que faz tudo. Aí você tem o centro cirúrgico, que ele faz cirurgia oftalmo, que é o mais simples de tirar de dentro dos hospitais. Isso no Brasil... Check, aconteceu.
os outros no Brasil ainda não foi. Quais né? seriam as sequências lógicas? Acho que otorrino primeiro, né? Ortopedia, né? É assim, a otorrino nasceu com a oftalmologia lá atrás, né? Tinha muito médico que fazia tudo, né? Então, a otorrino é meio lógica, né? Mas o grande benefício para todos é a ortopedia. Porque a tecnologia hoje para fazer determinados procedimentos não precisa ir para o hospital geral. Quando entra um paciente de ortopedia no hospital geral, os custos são enormes. Tempo de cirurgia. O setup da sala. O paciente dorme. Nada disso é necessário para alguns procedimentos de ortopedia, de otorrino, de urologia e de outras também. Não é necessário uma UTI. Logicamente, uma intervenção ortopédica mais forte tem que ir para o hospital geral. Então, tem todos os protocolos e uma seleção. Quais as cirurgias podem ser feitas? Eu tenho uma seleção, né? Eu tenho certos procedimentos que eu não preciso estar embarcado no ambiente de alta complexidade e alto custo. Isso é given, né? É dado, né? São cirurgias ASA 1, que são as que têm alguns critérios que você não precisa tecnicamente ser internado no hospital geral. Só que mesmo assim, no Brasil, é tudo feito no hospital geral. Né? Desde a unha encravada... Ainda tem uma onda por vir ainda. Que é o grupo H+. É o grupo H+. Nós, outra vez, pioneiros. Empurramos, paralelamente, justo no mesmo tempo, se formou a Sobracan, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial, e são médicos, ortopedistas, e eles acreditam nisso. Falam, para que eu vou me enfiar dentro de um hospital? Custos enormes, eu perco o dia inteiro lá, se eu posso fazer 10 procedimentos dentro de um centro cirúrgico num dia, né? E a questão da questão da doença crônica, que também no Tio Sam, a galera também expurgou do hospital, são coisas... É a mesma lógica. É a mesma lógica, né? Eu tenho aquela recorrência do paciente, não é tão crítico e eu consigo deixá-lo num ambiente... mais adequado para ele, né? Para ele também, né? É a mesma lógica. Dele é mais uma lógica. É a mesma lógica. Nos Estados Unidos você tem a parte de tratamento renal, né? Você tem redes enormes de clínicas que só fazem tudo que é relacionado a seu rim. E o cara só faz aquilo, ele é especialista naquilo, então ele faz melhor do que você ir num hospital geral. E ter lá aquela tem para diabetes, mesma coisa. Tem você começa a segregar, né? Você começa a separar. Então, desde o final de 2021, nós iniciamos aquisições em ortopedia, otorrino e urologia. Praticamente umas 10 dessas quase 100 são de multiespecialidades, quer dizer, é um início de uma nova consolidação. Eu acho que em ortopedia, existe algum grupo só de ortopedia maior do que a Opt? Não. Então a gente é o maior em oftalmologia e é o maior em ortopedia. No Brasil não existe nenhum grupo com tantas unidades ambulatoriais de ortopedia como a Opt. Verdade. E tamanho é a mesma coisa. Então, se eu sou um cara de ortopedia, que eu estou menos atrasado que o cara de oftalmo, se eu sou um cara de 20 milhões para cima, eu tenho um potencial 20 namoro. milhões de receita por ano. 20 milhões de receita por ano, e EBITDA positivo. E o namoro com as operadoras, elas adoram ou te odeiam? Do lado da foto lá do Bin Laden, tá a sua foto? Como é que você está lidando com amor e ódio? Eu acho que assim, as operadoras, quando você as trata com transparência, França, e põe números na mesa, demonstrando, olha, o meu valor, a minha entrega, ela tem esse custo e essa efetividade. Então, é previsível. E na oftalmologia, pela capilaridade, porque nós somos o maior grupo, eles têm muito respeito pelo que a gente entrega. São intercorrências mínimas, não graves, alta NPS, que a gente chama, que é a satisfação do paciente e tudo, e os custos adequados. Então, a gente encontrou uma fórmula custo-benefício com uma medicina de alta qualidade para entregar. Entendi. Então, para o cara também, só para traduzir aqui para o engenheiro civil, assim como o médico falou, peraí, eu vou operar com uma capacidade tecnológica igual aqui no meu hospital, que eu ganho um pouco mais de dinheiro e entrego a mesma coisa para o paciente ou até melhor, para a operadora, como ser consciente de custo, ela também sangra menos, trabalhando, ainda que você tenha mais barganha por volume, você tem uma entrega para ela de, olha, não vou te sangrar no custo que um hospital clássico estaria eventualmente... O procedimento de catarata no hospital geral vai cobrar da operadora X+. E nós vamos fazer um procedimento muito mais tecnológico, rápido e adequado por
X menos. Sim. É um ganha-ganha. Então, por um lado, você tem barganha com ele porque você tem volume, por outro lado, você está sendo fair and square de dizer, cara, o meu custo associado aqui vai ser menor e a gente vai navegar dessa maneira, né? É um ganha-ganha para todo mundo. Esse movimento, ele aconteceu muito forte nos Estados Unidos por uma questão financeira, porque esses procedimentos que aconteciam nos hospitais gerais, eles eram mais caros. E aí alguém teve a ideia, não vou mais fazer no hospital geral, vou fazer no centro cirúrgico ambulatorial. E operadora, não vai mais ser uma cobrança de conta aberta, que a gente chama, que vai cobrando o fio, agulha, esparadrapo. Vai ser um preço fechado. Aí a operadora, opa, preço fechado? Eu gosto disso, é um preço fechado. Então, era bom para a operadora, para o paciente nem se fala, né, que ele vai, faz rápido, vai embora. O último elo que resistiu um pouco é o próprio médico, porque o médico ele ganha por honorário médico, então o médico no hospital geral ele até cobra mais da operadora quando ele está no hospital geral, e menos o preço fechado do pacote. Mas o que fizeram nos Estados Unidos? Falaram, médicos, venham ser sócios do centro cirúrgico ambulatorial. Sim, que ele gasta você vai ganhar um pouco menos por cirurgia, mas além de você fazer mais... custo da cirurgia, além de você fazer... Exatamente. E você é dono também. E você ganha dividendos, né? Esse é o momento de multiespecialidades. É a ortopedia, a urologia e outras especialidades entenderam o que a oftalmologia entendeu há muitos anos atrás, né? Interessante. Muito bom. E em termos de erros, né? Assim, se a gente fosse olhar os grandes erros que deveriam ser evitados num buy and build, o que você poderia elencar, assim, os 3 maiores erros que, se você, voltando para trás, os evitaria? Que bom que você não perguntou 50, né? Porque tem uma lista aqui dos 50, foram só 47 mil, depois eu junto. Não, eu acho que o número 1, fazer o processo de M&A é longo, tem um amadurecimento, é difícil, mas integrar as empresas é muito mais difícil. E aí acontecem os grandes erros, né? Às vezes, se olhar para nós, minimizar um pouco a integração dos sistemas, não. Depois vê. Vamos lá, vai com mais calma. Nós vamos fazer. Integrar sistema é muito complicado. Muito complicado. É que os caras tinham uma parafernália de sistemas e convênios que era caótico. A maneira como eles se remunerava também era complicado. Sim. Talvez assim, fazer mais com o tempo, com o espaço. Então, o assunto de todo o processo de integração, acho que a gente errou e aprendeu rápido. Nós tivemos que contratar gente muito boa e uma célula de integração. Porque no início a gente falava, não, compra a empresa, o M&A entrega para a operação, eu já tenho a operação, vamos juntar. Não é assim. Acho que a lição é que não é o barato que sai caro, né? É caro fazer a integração e tem que investir. Depois a gente vê o sistema, vamos fazer no Excel. Sim. É caro fazer a integração e não fazer a integração correta. Mais caro ainda. É mais caro. É que um dia chega a conta, né? Então, aí chegou um momento que a gente recolheu, né, Fernando? E falou, vamos reintegrar essas empresas, né? De uma maneira boa e vamos integrando as novas empresas com esse processo. Fizemos um blueprint, contratamos gente. Chegou um ponto que tinha lá, 7 pessoas, empregados da Opt, time de M&A, né? Tinha mais não sei quantas pessoas, time de integração, um departamento de integração e dinheiro, né? Porque aí tem que ter o mesmo sistema em todas as operações. Comprou-se um sistema novo, que é um ERP hospitalar, que está sendo implantado até hoje, né, nas ondas lá. E isso leva tempo, é dinheiro, é caro, tem que fazer. E o CC, ele era uma célula economicamente autônoma? Ele cobrava da ABU de cirurgia ou era... Como é que funcionava essa relação cliente-prestador de serviço internamente? Como é que funcionava? A gente fazia alocação para facilitar por receita. A gente fazia rateio, né, entre as operações. Rateios e as alocações do custo do CSC de acordo com a receita dos hospitais ou das regiões, né? Mas eu analisava o CC também como uma célula de negócio? Centro de custo, mas que ele se pagava com a sinergia. Exato. Dos M&As. O business case, né, não existia CSC na Opt, no momento zero, né? Aí a aprovação do CAPEX para montar o CSC, porque tem o CAPEX de alugar um lugar, comprar cadeira, mesa, contratar gente, sistema principalmente, foi que tinha um payback que ia vir de onde? Comprando a clínica A, B e a C com o CSC, não precisava ter aquele contador,
Então ele se paga rapidamente. Rapidamente ele se paga. Curiosamente é em Joinville. Eu nem lembro, foi feito um site location na época. É boa mão de obra, salários ok, aluguel baixo, então no final ficou lá. E a festa da uva, de como o médico se remunerava antes, como é que você adequou isso aí? Porque o cara botava funcionário debaixo da folha dele, tinha as coisas... Aí tem de tudo, viu, Francis? Por isso que o CSC é importante. Na hora que entra no CSC, entra no molde, tudo que tá fora do processo. Aí o cara ganha um Prolabore mais uma participação no resultado, algo nessa linha? Como é que... Eu acho que assim, desde o processo de M&A ficou muito claro o day after, né? Então, um anexo do contrato eram as regras, para depois não dar problema. O acordo de acionistas. Quanto ele ia ganhar. E salário. Aí o cara era um prolaborista? Ele é prestador de serviço, ele recebe o que o mercado chama por produção. Ele é 100% variável. Ele recebe X por cirurgia, X por consulta. Dependendo dos procedimentos. Ele faz no procedimento. E aí eu também tenho uma tabela de locação das salas cirúrgicas enfim, sim, que aí também, sim, quando ele recebe é o net, né? Então ele foi lá, ganhou X reais para a cirurgia, alugou a sala, pagou X reais, deu um resultado. Eu acho que o assunto do shared services é importante, porque além de permitir as sinergias, como o Fernando comentou, começou a dar indicadores, França, porque realmente fazer a gestão das empresas como estava era o feeling do médico, né? E você fazer gestão da empresa por feeling hoje tem perigos grandes. Então a gente começou a ter indicadores, dashboards, cada uma que chegava entrava num dashboard já permitindo tomada de decisão. Muitas vezes tinham tabus, paradigmas, o médico falava assim, não, o meu procedimento é o mais rentável. Doutor, não é. Mas por que do outro é mais rentável? Por causa disso. Então eu quero fazer também. Então você começa a fazer uma gestão de eficiência, produtividade, de crescer top line e maximizar a rentabilidade. Existia uma transparência nos procedimentos, ou seja, as melhores práticas, pessoal, está disponível as melhores práticas aqui, a gente vai recomendar esse tipo de coisa, né, e eu vou te dar, sei lá, um X tempo para vocês migrarem, porque isso aqui, a juntada médica já disse que é melhor, né, o preço é melhor, para o paciente ficar satisfeito, não há razão de não... Eu entendi que você pratica diferente, mas... é isso aí. Aí tem a ver com as padronizações. Você imagina, Francis, nós vemos 1 milhão de pacientes por ano e fazemos uns 4 milhões de procedimentos por ano, entre cirurgia, exame e consulta. Você imagina eu comprando 500 mil cirurgias, insumos para 500 mil cirurgias, sim, comparado ao que ele comprava 100. Então, esse é um ganho importantíssimo de centralização. Não, esse do insumo sim, mas também se o cara, estou me colocando no lugar dele, se ele é sócio também e eu tenho uma prática que eu fazia, que eu sou confortável, mas a do Fernando é melhor, e no final das contas eu sou sócio, eu tenho um forte incentivo para... Estou disposto a fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque no final eu também estou ganhando. As experiências que a gente teve, ou que eu tive até em outros projetos na área de saúde, que a empresa tentou mandar o médico mudar alguma coisa, são desastrosas. E na Opt, o Amaury criou o contrário. Ele dava as informações, né, através de... A gente fazia congressos da própria Opt. E aí, por exemplo, e colocava lá... Que é o berço dele também, né? Exatamente. De fazer por exemplo, o próprio médico falava, não, putz, legal, meu colega faz daquele jeito, gostei. Aí ele faz. O contrário, você ir lá e mandar é desastroso. Entendi o ponto. Cara, excelente. Excelente papo, excelente história. Podemos contar mais 50 horas aqui de Buy and Build. A gente está caminhando para o final, né? Aí falar um pouquinho dos temas, dicas e temas pessoais que você queira, obviamente, compartilhar, né? Então, como é que é a tua rotina hoje profissional e como que você conjuga aí o teu tempo, que é um cara super sênior, com vida familiar e ter morado em tantos lugares? Qual foi a tua senha para estar vivo? E com saúde, né? E com saúde, convivendo com pressões familiares, filhos, mulheres, etc. E ao mesmo tempo trabalho, multicultura
e ego de médico, né, e consolidação, como é que você sobreviveu nos últimos 20 anos? Ainda tem bastante cabelo, né? Bacana, e não tá branco. Ainda né? tá pintando bem. Não pinta. O Juliano tá dando a mesma tinta. Os caras que eles andam muito próximos desse mundo de medicina, eles têm o conhecimento. Então, eu acho que o número 1, assim, é você gostar do que você faz. Eu sempre gostei do que eu fiz. Desde que eu dava aula, eu gostava do que eu fazia. Lógico que a minha carreira depois foi para outro lado, né? Quando você gosta do que você faz, você já acorda falando, bom, pode vir, hoje o que vier eu vou gerenciar, eu vou resolver, eu vou endereçar. Então, acho que esse é o número 1. Deixo uma dica aqui importante. Minha rotina, eu acordo muito cedo e eu gosto de fazer ginástica, exercício pela manhã. Se eu acordar preguiçoso, não vou hoje, vou à noite, nunca vou. Tem que ser, né? Então, a disciplina aí em sair, fazer ginástica, e aí eu já estou aquecido. Então, eu já começo o dia com tudo, com a maratona do que é todo dia de gestão das empresas. Você foi professor de natação, mas você nadava ou não? Não, eu nadava bem. É? Eu continuo nadando também um pouquinho. Tá competindo ou não? Não, competido nunca foi, né? Nunca foi. Eu sempre joguei muito futebol, os meus meninos jogam bem. Eu aposentei por causa de joelho, mas eu comecei a jogar futevôlei com eles, aí machuquei. Futevôlei não é fácil. Tô treinando de novo para voltar. Eu acho que é gostoso. Na praia, ou mesmo aqui, na areia artificial de São Paulo, né? Eu durmo cedo também, França. Então, você originalmente é o quê? Eu sou paulistano. Você é paulistano. Legal. E o que eu faço à noite? 8 horas, o Fernando sabe disso. O celular vai para outro quarto. Porque se você ficar... Mesmo que não seja uma coisa, você já dormiu, puta, amanhã eu vou ter que resolver isso, aquilo. Então, 8 horas desligo, lógico que se acontecer uma urgência, vão me achar, né, de qualquer maneira. Então, eu procuro, assim, na rotina do dia a dia, manter isso. E eu acho também que eu sou um cara muito positivo. Aí o Fernando pode falar 7 anos como meu chefe aqui. Não importa qual tinha o problema, ou por mais que eu esteja pressionado, eu sempre procurei deixar um ambiente bom ambiente. Não tem dúvida. Vamos lá, erramos, vamos consertar. Não quero saber quem é o culpado, vamos para a solução. Eu acho que isso engaja as pessoas, porque... sensacional. O hábito já falamos, né? Então, um livro e um filme que você recomenda? Putz, eu vou começar pelo filme, porque eu adoro cinema, né? Putz, eu acho que a vida é bela. Esse filme é sensacional. Se eu pensar em um muito recente, que está sendo meio polêmico, ganhou o Oscar, ganhou tudo, é Os Pobres Criaturas. Né? E eu vi nesse fim de semana. Não sei se vocês viram já. Eu não vi ainda. Eu achei, assim, uma forma de mostrar como a sociedade vai nos podando do que a gente realmente gosta ou que a gente discorda. Sensacional. E é muito polêmico porque é uma ficção, tem umas coisas malucas, né? Que muita gente fala, isso é meio ficção, não vou assistir. Mas que forma inteligente, recomendo. Legal, muito recente. Bem também disso aí, muito bom. Livro, França, eu vou lembrar um de trabalho que eu recomendo para muita gente, que um chefe meu, antes de eu assumir o Chile, minha primeira posição como presidente, ele me recomendou, que é o First 90 Days. Toda vez que você tem uma mudança, isso pode se aplicar à vida pessoal também, né? Principalmente profissional, os primeiros 90 dias são fundamentais. Se não fizer nos primeiros 90 dias, como eu sou, como eu trabalho, 120 você já está enrolado. Cara, muito bom. Olha, eu não sabia disso, mas tudo que eu falo não importa, só se for o Elon Musk falando, né? Então, eu já falei que o remoto não funcionava, falar um monte de coisa. Eu era exagerado. Quando o Elon Musk fala, tá tudo certo. E é bom, agora o Elon Musk também tá com os novos namoros aí no Brasil. Vamos ver como é que vai, quem vai ser o... Verdade. Mas eu sempre falava esse negócio dos 90 dias. Eu brincava que quem nos aguentava por 90 dias, como Aldas, nos aguentaria por 3 anos, né? Porque o cliente nosso, ele fica em engajamento aí tipicamente 2 anos, 3 anos, depois vai rodando, né? Vai desmamando. E a gente brincava com isso. Quem nos aguenta por 90 dias... nos aguentará por mais tempo. Então, acho que é legal esse 90 dias, essa lua de mel é importante para você imprimir sua cultura, mostrar por que você veio, né? Mostrar autoridade, correção, transparência, a galera engajar e vamos juntos. E vamos embora. E alguém que você admire,
Putz, vou comentar 2 mulheres muito próximas da minha vida, né? Acho que primeiro a minha mãe. É muito cedo, eu adolescente, meu pai teve um problema sério de saúde e minha mãe, de uma vida classe média, muito confortável, teve que refazer a vida e trabalhar para sustentar eu e minha irmã. Então foi guerreira, como sobrenome, resiliente. né? Graças a Deus meu pai se recuperou depois. Boa, muito bom. É sensacional. E a Márcia, minha esposa. Às vezes vem aquela coisa, pô, morar fora, expatriado, tantos países, que legal. Pô, foi muito bacana, muito sacrifício. Né? Você sair do teu Chile, México, Estados Unidos. Eu tenho uma opinião específica disso. Minha mulher tem muitos defeitos, mas tem qualidades também. Depois ela vai ver esse programa. Ela tem 2 qualidades. 98 defeitos. Mas tem a mulher que é muito apegada à mãe, ela tem mais dificuldade de ter essa saída da geografia, né? E também se a pessoa for muito apegada à vida social onde ela está, ela também não consegue desconectar. Então, esse perfil, ela normalmente, independente de ter uma vida boa familiar, mas ela sabe desconectar e sabe criar, né, aquela unidade familiar que está lá fora, e aquilo tem que, por si só, ser suficiente, porque você começa assim lá fora, né? Depois você vai... E comigo muito ocupado com carreira, viagem. E falando dos Estados Unidos, que putz, é um país com a estrutura sensacional, você chega lá, não tem ninguém para te ajudar. Não. Com uma criança de 2 anos, nem o rico. Então foram coisas assim, muita história para contar, mas Márcia, guerreira. Parabéns, Márcia. Foi com o filho de quanto tempo lá? O Vinícius foi com 2 anos, depois o Matheus nasceu no Chile e a gente ficou tive uma experiência parecida. Eu fui com um de 6 e um de 2 também. Então moramos. Você sentiu, né? É interessante. A gente achou muito. Para a união familiar é interessante. Muito. Novos desafios, cultura, meritocracia. Né? Os filhos, cabeça global, meus filhos até hoje. Muito legal. Não ter medo, né? Não ter medo, encarar. Encarar. Eu acho que esse é o desafio da geração. Fica a dica para gerações aí mais novas. A gente aguentou muita coisa. Se vocês aguentarem metade do que a gente aguentou, vocês têm chance. Perfeito. Talvez uma chance. Cara, muito obrigado pelo tempo, muito simpático. Obrigado, Amaury, pela oportunidade. Fantástico. Hoje a gente descobriu quantos anos o Fernando tinha, né? Enfim, muito obrigado pelo tempo. Para quem aí está seguindo a Aldas no Instagram, @Aldas_, o @dono pra dono. Fernando, algum comentário aí, agradecimento? Não, só agradecer, o Amaury foi excelente. Se não tivesse o reloginho ali, a gente ficava aqui até o final do dia. Vamos botar o Amaury, futuro sócio da Aldas, rapidamente. Poxa, eu tenho tempo agora como conselho, né? Agora eu queria agradecer, né? Logicamente, o Fernando, que já me conhecia, te conhecer foi um prazer, França. Prazerzão. E parabenizar a Aldas, esse tipo de movimento aqui, acho que todos aprendem. Sem dúvida. Muito, né? Então, parabéns aí. Obrigado pelo seu tempo, foi um privilégio. Bacana. Boa. Obrigado, Valeu. turma. Até mais.